Olá, eu sou Genésio da Silva, nasci na cidade de Salete, Santa Catarina, no dia 17/6/51. Aí eu nasci em Santa Catarina e os meus pais mudaram para o Paraná e de lá constituí a minha família, né? Eu cresci, constituí a minha família, me profissionalizei e com 20 anos eu mudei para Belo Horizonte. E lá foi aonde que eu conheci a palavra de Deus, né? Conheci e virei um cristão, um evangélico, no ano 2004. Então, de Belo Horizonte, eu entrei numa empresa multinacional, e a empresa me levava para a cidade, nas obras, né, para trabalhar, né? Então, muitas dessas cidades não tinha a igreja que eu congregava. Então, eu tinha que congregar com os irmãos numa igreja que eu encontrasse. Então, eu congregava ali, eu devolvia meus dízimos, minhas ofertas, as minhas orações, era tudo dedicada dentro dessa igreja, nessa congregação. Já aposentado, já mais de um ano aposentado, surgiu essa oportunidade de eu vir para Sidrolândia, morar em Sidrolândia. Aí, como eu já estava aposentado, eu vim morar aqui, e essa morada aqui é onde que meu pai morou. Hoje já falecido, meu pai e minha mãe, e aqui eu moro até hoje em Sidrolândia. Assim que eu cheguei em Sidrolândia, em julho de 2017, e eu me encontrei aqui, sozinho aqui nessa chácara, aqui nesse sítio aqui. Eu pensei o seguinte: cabeça vazia, oficina do diabo. Então eu pegava a Bíblia e começava a ler, e comecei a ler, e aquilo foi me impulsionando. Até antes de entrar no livro de Êxodo, eu encontrei a palavra sábado, que muitos daquelas pessoas daquela época guardavam o sábado. E eu fiquei me questionando já a partir daquela época, quando eu estava lendo em Gênesis, e eu fui me olhando o sábado, porque eu também não guardava sábado. E aonde eu congregava também não guarda sábado. Quando eu chego em Êxodo, aí cheguei nos 10 mandamentos. Foi ali que eu encontrei o sábado com ênfase, fortíssimo, falando forte para mim. Foi aonde que eu comecei a me questionar, voltei atrás e olhei aonde que falava do sábado, que as pessoas daquela época guardavam o sábado. Eu falei, mas se eles guardavam o sábado, por que eu não estou guardando o sábado? E por que a congregação que eu me congrego não guarda o sábado? E muitas outras igrejas que eu conheço não guardam o sábado. Nós temos que olhar nos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos foi o único trecho da Bíblia que Deus não deu para ninguém, não ensinou ninguém, não mostrou a ninguém, nem pelo Espírito Santo. Ele escreveu com o próprio dedo. Aí eu vim e fui lendo, passou Êxodo, passou Levítico, passou Deuteronômio, passou outros, e só sábado, e aquilo vem me questionando, eu fui crescendo naquilo, e eu comecei a diminuir o meu trabalho do dia de sábado. Comecei a me preparar para o dia de sábado. Parei de trabalhar, de plantar, de colher. Então eu deixei de fazer essas coisas no dia de sábado. Até esse momento, o senhor não teve nenhum contato com algum membro da Igreja Adventista? Não, eu não tive nenhum contato. E a partir de que momento, então, o senhor teve o seu primeiro contato com alguém da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui de Sidrolândia? Eu passei num acampamento onde moravam o Ricardo e a Michele. Aí, quando chegou um certo dia, eu passando lá, eu encontrei o ancião Jailson. Aí ele marcou um dia para ele vir aqui em casa para a gente estar conversando sobre esse assunto, né? E quando chegou um dia, ele apareceu, ele e o Marquinho, aí que eu tive a oportunidade com o pessoal, com os irmãos da Igreja Adventista. Conheci o irmão Genésio da Silva no mês de junho de 2019, quando estávamos realizando um estudo bíblico ali na casa do Ricardo, juntamente com a Michele. Estava ali eu, a minha esposa, sempre me apoiando, sempre do meu lado, ao realizarmos alguns estudos. O irmão Genésio apareceu ali, conversamos, e passou-se então alguns dias, tivemos o grande privilégio de estar estudando a série de estudos Ouvindo a Voz de Deus com o nosso irmão Genésio. E fui aprendendo até dentro da questão do sábado e outras coisas mais que eu até então não tinha. Eu não tinha esse conhecimento. Não tinha conhecimento de muitas coisas da palavra de Deus.
E quando foi por volta de outubro do ano passado, eu fiz a primeira visita minha pelo convite do Jailson lá na igreja adventista. E ele foi de bom grado, aceitou o convite, esteve conosco na igreja, recebemos ele de uma forma assim muito especial, já foi ali participar de uma classe especial para os nossos amigos, para pessoas interessadas, e ficou com muita vontade de adquirir uma lição. E eu peguei a minha lição, a lição do professor, com comentários e tudo mais, entreguei nas mãos dele. E a partir daquele dia então, o irmão Genésio, ele tornou-se um membro da escola sabatina, muito assíduo, estudando, participando. E assim eu comecei a frequentar a igreja adventista. E nisso, a igreja que eu congregava ficou para trás. Por quê? Não guarda o sábado. E outras coisas mais que também não pregam. O senhor, depois de ter passado por esses estudos bíblicos, depois de ter conhecido a Igreja Adventista do Sétimo Dia, qual que é o sonho do senhor hoje? E a primeira coisa, em primeira mão, eu quero me batizar e me tornar um membro da Igreja Adventista. E depois levar a mensagem, porque assim eu me batizando, eu me tornarei um missionário de Jesus. Levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão gemendo lá fora. Olá, eu sou Genésio da Silva, nasci de novo para o Reino de Deus no dia 13 de junho de 2020, na cidade de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Glória a Deus!